Há quase 2000 anos, um livro sagrado foi escrito, uma carta com 16 capítulos, que se tornou a fundação de uma fé, mas que, ironicamente, se tornou o maior motivo de divisão entre seus seguidores. Prepare-se para desvendar Romanos, a escritura que rachou católicos e protestantes para sempre. Imagine o doutor Saulo, um fariseu zeloso caçando cristãos com uma sede implacável de extinção. Mal sabia ele que essa caçada terminaria não em triunfo, mas em uma cegueira física que abriria seus olhos espirituais para uma verdade chocante. O maior inimigo da fé se tornou seu maior embaixador, revelando que a graça divina é capaz de reverter até mesmo o ódio mais profundo. E se o maior pregador da palavra, o apóstolo Paulo, confessou em seu diário que o que ele queria fazer bem, ele não fazia, mas o que ele odiava, ele fazia? Essa luta interna do maior apóstolo revela que a santidade não é a ausência de batalha, mas a honestidade em admitir a própria batalha de cada dia. Que segredos obscuros estão contidos nesses 16 capítulos que forçaram uma das maiores rupturas religiosas da história? Por que a declaração de ser morrido para o pecado, mas vivo para Deus, provocou a revolução? E como uma simples vírgula pode ter mudado a interpretação de frases vitais, resultando em dogmas completamente opostos? Hoje, você vai mergulhar nos 16 capítulos de Romanos para finalmente entender por que gerações inteiras de fiéis foram separados. Vamos desvendar os fatos históricos e teológicos que levaram a essa cisão e lhe dar as chaves para compreender as raízes do seu próprio credo numa jornada que vai redefinir a sua fé para sempre. A Carta de Romanos não é só um conjunto de textos, é uma explicação profunda e completa das boas novas de Jesus Cristo. Ela foi escrita pelo apóstolo Paulo para a igreja que estava em Roma, uma cidade que era, digamos, o coração do império e o centro do mundo daquela época. Quando a gente lê o livro de Romanos, é muito fácil focar só nas palavras poderosas e nos ensinamentos que ele traz. Mas, para entender Romanos de verdade, a gente precisa conhecer um pouco do homem por trás da mensagem, Paulo. A história de Paulo sair de um perseguidor fanático de cristãos para se tornar um dos seguidores mais influentes de Cristo é uma prova de uma transformação radical. É uma história que não ficou presa no passado. Ela ecoa na nossa vida, convidando a gente a pensar em como Deus pode usar qualquer um, até os menos prováveis, para cumprir o que ele planejou. Paulo, que nasceu com o nome de Saulo, era de Tarso, uma cidade vibrante no que a gente conhece hoje como Turquia. Tarso era um centro de conhecimento, cheia de cultura, no antigo Império Romano. Por ser cidadão de lá, Paulo conhecia bem tanto as tradições judaicas quanto a cultura greco-romana. A forma como ele cresceu deu a ele uma perspectiva única, que permitiu que ele falasse tanto para judeus quanto para não-judeus. Imagine que você cresceu numa cidade onde os deuses e as filosofias romanas se misturavam com a vida movimentada ao seu redor, enquanto você também estava imerso na fé judaica dos seus antepassados, uma fé que te diferenciava de todo mundo. Mas Paulo nem sempre foi apóstolo ou um professor da graça. Antes da sua conversão, ele era um fariseu rigoroso, bem dedicado à lei de Moisés e conhecido pelo seu zelo em perseguir os primeiros seguidores de Cristo. Ele via o cristianismo como um perigo, algo que desviava da lei judaica e estava decidido a acabar com ele. O livro de Atos, no capítulo 9, conta que Paulo chegou a pedir cartas ao sumo sacerdote para ter autorização de prender cristãos em Damasco, e a sua intenção era trazê-los acorrentados para Jerusalém.
Nesse ponto, Paulo era um homem cheio de um fervor religioso que o consumia, focado em impedir a mensagem de Jesus, custe o que custasse. Aí, algo incrível aconteceu. Algo que mudaria não só a vida de Paulo, mas o rumo da história. Enquanto Paulo viajava para Damasco com a intenção de perseguir, ele encontrou justamente aquele que ele estava perseguindo. Jesus apareceu a ele numa luz que o cegou, derrubando-o no chão e perguntando: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Essa pergunta atingiu o centro das crenças de Paulo, bagunçando tudo o que ele pensava que sabia. Naquele momento, Paulo ficou cego, mas os seus olhos espirituais se abriram para uma verdade que ele nunca tinha entendido antes. Jesus era sim o Messias, e o Evangelho era a verdade que ele tinha perdido todo esse tempo. Deste momento em diante, a vida de Paulo mudou. Ele passou de um dos maiores inimigos do cristianismo para o seu defensor mais apaixonado. O passado de Paulo não o desqualificou. Ao contrário, Deus usou isso como parte do seu plano. O profundo conhecimento de Paulo sobre a lei judaica e a cultura romana o prepararam de uma forma única para espalhar o evangelho tanto para judeus quanto para não-judeus. Em Romanos, a gente vê o coração de um homem que não era só um gênio intelectual, mas uma prova viva do poder da graça de Deus. E o que a história de Paulo significa para a gente hoje? É um lembrete de que a graça de Deus é poderosa o suficiente para alcançar qualquer um, não importa o quão longe de Deus a pessoa pareça estar. A transformação de Paulo mostra para a gente que Deus não exige que a gente seja perfeito ou totalmente preparado. Ele só chama a gente para ter disposição. Assim como Paulo recebeu uma nova identidade e uma nova missão, Deus pode pegar o nosso passado, os nossos erros e as nossas fraquezas e transformá-los em algo cheio de propósito. Você já sentiu que o seu passado te desqualifica de ser usado por Deus? A vida de Paulo mostra pra gente que a graça de Deus é bem maior que as nossas falhas e que Ele tem um plano único para cada um de nós, se a gente estiver disposto a confiar nele. Quando Paulo escreveu Romanos, ele não estava escrevendo como alguém de fora. Ele entendia as lutas do coração humano, o desejo de viver uma vida justa e o desafio de equilibrar a lei e a graça. Os seus pensamentos vêm de alguém que viveu os dois lados, alguém que conhece o peso de tentar conquistar a aprovação de Deus por meio de obras e a liberdade de aceitar a graça de Deus por meio da fé. Hoje a gente pode olhar para Tarso no mapa e ver ela como parte da Turquia, uma cidade bem diferente do que era na época de Paulo. Mas a jornada de Paulo, de Tarso a Damasco, de inimigo de Cristo a apóstolo, é tão importante hoje quanto era antes. É uma história que convida a gente a viver a nossa própria transformação, a deixar para trás os nossos velhos caminhos e a entrar na vida que Deus preparou para nós. A mensagem principal de Romanos pode ser resumida numa declaração poderosa que Paulo faz em Romanos 1, versículo 16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Essa afirmação não é só uma coisa ousada, é o coração da carta de Paulo. O Evangelho, ele diz, é o poder de Deus, uma força tão grande que pode mudar corações, quebrar correntes e trazer salvação para todo mundo, não importa o seu passado, sua situação ou sua história. Mas o que é o Evangelho, afinal? A palavra Evangelho significa boas novas, e em Romanos, Paulo explica os detalhes dessas boas novas. Que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo, viveu uma vida sem pecado, perdeu a vida numa cruz e ressuscitou dos mortos para resgatar a humanidade do pecado. Paulo enfatiza que esse evangelho não é uma mensagem de autoajuda ou de buscar a moral, é uma mensagem de resgate divino. É o próprio Deus entrando na nossa bagunça para nos tirar da escuridão e nos trazer para a sua luz. O que torna esse evangelho tão radical é que ele vale para todo mundo. O Império Romano, com toda a sua riqueza, poder e conhecimento, não podia oferecer esperança ou salvação de verdade.
Mas aqui Paulo oferece uma mensagem que vai além de cultura, língua e classe. Uma mensagem que traz salvação para todo aquele que crê. Num mundo onde as pessoas estão sempre buscando formas de melhorar, ser bem-sucedidas e conquistar valor, o Evangelho de Paulo muda tudo. A salvação não é algo pelo qual a gente trabalha, é um presente que a gente recebe pela fé. Você já sentiu que precisava merecer a aprovação de Deus, de alguma forma provar que é bom o suficiente para o amor dele? O Evangelho destrói essa ideia. A mensagem de Paulo é clara: não há nada que a gente possa fazer para merecer o amor de Deus. Ele nos amou primeiro e abriu um caminho para a gente quando a gente não podia fazer isso por si mesmo. É por isso que Paulo não se envergonha do Evangelho. Ele não se baseia em esforço humano ou status social. É um presente divino que vem da graça de Deus, dado de graça para todos que o aceitarem. O poder transformador do Evangelho não é só uma teoria, é uma realidade vivida. O próprio Paulo passou por isso, como a gente viu. A vida de Paulo foi radicalmente mudada pelo seu encontro com Cristo. A história dele lembra a gente que o Evangelho não só traz salvação, ele traz transformação. Quando a gente aceita esse presente, a gente não é mais definido pelo nosso passado, pelas nossas falhas ou mesmo pelos nossos sucessos. A gente é definido pelo amor e pela graça de Deus. E essa nova identidade muda tudo. Os cristãos em Roma que receberam a carta de Paulo viviam numa sociedade onde havia muitos deuses, onde a adoração era como uma troca comercial e onde a posição social determinava o seu valor. Mas o Evangelho trouxe algo diferente. Em Cristo, Deus não era distante ou exigente. Ele era próximo, amoroso e oferecia uma nova vida. Essa mensagem era contrária à cultura da época e é tão contrária à cultura hoje em dia. A gente vive num mundo que muitas vezes mede o valor das pessoas pelo sucesso, pela aparência ou pela aprovação. Mas o Evangelho diz pra gente que o nosso valor vem só de Deus. A questão é, a gente vai deixar o Evangelho mudar a gente? A gente vai aceitar a verdade de que a gente não precisa merecer o amor de Deus, mas que Ele nos oferece de graça? Imagine a liberdade de se livrar da busca incansável pela perfeição, da culpa, da necessidade constante de aprovação e descansar na certeza de que você é totalmente amado e totalmente aceito por Deus. Esse é o coração da mensagem de Paulo aos Romanos, e ela é tão importante hoje quanto era na época. A confiança de Paulo no Evangelho não era só intelectual, era muito pessoal. Ele tinha visto o poder do Evangelho e estava disposto a entregar a sua vida por ele. O mesmo Evangelho que transformou Paulo de um perseguidor de cristãos em um apóstolo pode mudar a gente também. É um Evangelho que não depende da nossa capacidade, mas do poder de Deus. E é esse mesmo poder que Paulo declara com uma confiança inabalável, o poder de Deus para a salvação, trazendo uma nova vida para todo aquele que crê. À medida que a gente lê Romanos, Paulo não esconde uma das verdades mais difíceis da experiência humana, a realidade do pecado. Em Romanos 3, versículo 23, ele diz claramente: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nessas poucas palavras, Paulo resume o problema mais profundo da humanidade, um problema que atinge cada pessoa, não importa a idade, a cultura ou o passado. Pecado não é só um conceito abstrato ou uma lista de maus comportamentos. Segundo Paulo, pecado é uma condição, uma fragilidade bem no centro da humanidade. Paulo começa sua carta descrevendo de forma bem clara a queda da humanidade no pecado e na adoração falsa. Em Romanos 1, ele descreve como as pessoas se afastaram de Deus, adorando coisas criadas em vez do Criador. E isso não foi só uma falha na adoração, foi uma rebelião contra o propósito de Deus para a humanidade. Quando as pessoas adoram ídolos, sejam eles objetos físicos, poder, status ou liberdade pessoal, elas colocam outra coisa no centro da vida delas em vez de Deus.
Paulo explica que esse desvio afeta todas as partes da existência humana, levando a problemas nos relacionamentos, na moralidade e até mesmo dentro da gente. Você já sentiu que tem algo fundamentalmente errado no mundo, ou até mesmo dentro do seu próprio coração? Esse sentimento é um reflexo da fragilidade que Paulo descreve. Pecado não é só fazer coisas erradas, é uma separação profunda de Deus. Essa separação atinge todas as coisas que a gente é. Ela nos afasta do que Deus planejou e traz confusão, egoísmo e desespero. A descrição que Paulo faz do pecado pode parecer forte, mas ele não está exagerando. Ele está mostrando a verdade da necessidade que a humanidade tem de um Salvador. Em Romanos 3, versículos 10 a 12, Paulo enfatiza que o pecado é universal, citando o Salmo 14. Não há um justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nem sequer um. Isso pode parecer duro, mas Paulo não está condenando a humanidade. Ele está diagnosticando o problema. O ponto de Paulo é que o pecado não é só uma série de erros que a gente pode consertar tentando ser melhor. Pecado é uma condição que nos separa de Deus, nos deixando com a necessidade de sermos resgatados. A realidade do pecado pode ser um dos ensinamentos mais difíceis em Romanos, mas é um dos mais necessários. No nosso mundo moderno, onde as pessoas muitas vezes dão valor à autoajuda, ao aprimoramento e à autoaceitação, o conceito de pecado pode parecer fora de lugar. Mas o ensinamento de Paulo sobre o pecado nos confronta com uma verdade incômoda. Tem uma parte da gente que não pode ser consertada só com esforço. Tem uma parte da nossa natureza que só a graça de Deus pode curar. Numa cultura que nos ensina a ser os nossos próprios salvadores, Paulo lembra a gente que a gente precisa de um Salvador que é muito maior do que a gente. Pecado é mais do que só um problema individual. É uma força que atinge famílias, sociedades e até nações inteiras. A gente vê os efeitos do pecado todos os dias no nosso mundo. Os conflitos, a injustiça, o egoísmo e a indiferença para com os outros. A descrição que Paulo faz do pecado pode parecer antiga, mas é incrivelmente relevante. A mesma fragilidade que Paulo observou no Império Romano ainda é evidente hoje, provando que a humanidade não superou a sua necessidade de redenção. Os problemas que a gente enfrenta, a ganância, o orgulho, a violência e o ódio, não são só questões sociais. São sintomas de uma doença espiritual que só Deus pode curar. Paulo não está mostrando a condição que a humanidade está só para nos deixar desesperados. Ele está revelando a nossa necessidade de Deus. Ao reconhecer o tamanho da nossa fragilidade, a gente consegue ver a profundidade do amor de Deus e a grandeza da sua graça. É só quando a gente entende o problema do pecado que a gente consegue apreciar por completo o presente da salvação. Sem entender a nossa necessidade de um Salvador, o Evangelho seria simplesmente um bom conselho. Mas com esse entendimento, o Evangelho se torna uma boa notícia que muda a vida. Essa parte de Romanos nos desafia a sermos honestos com a gente, a olhar além das aparências que a gente constrói,
e a encarar a realidade dos nossos corações. É fácil pensar que a gente consegue se consertar ou controlar o nosso próprio destino. Mas a mensagem de Paulo nos convida a entregar o nosso orgulho e admitir que a gente não consegue se salvar. Essa humildade é o primeiro passo para encontrar a verdadeira cura, liberdade e transformação em Cristo. Então, o que a gente faz com isso? Reconhecer a nossa fragilidade não é sobre se sentir sem esperança. É sobre abrir o nosso coração para aquele que pode nos restaurar. Quando a gente reconhece a nossa necessidade de Deus, a gente abre espaço para a graça dele entrar na nossa vida. Assim como um médico precisa diagnosticar uma doença antes de indicar um remédio, a mensagem de Paulo sobre o pecado não é para condenar, é para nos preparar para o remédio do amor e da graça de Deus. Deixa eu te perguntar, você já tentou se consertar só para descobrir que algo ainda faltava? A mensagem de Paulo em Romanos diz pra gente que a verdadeira cura vem da graça de Deus, não dos nossos próprios esforços. Depois de nos guiar pela realidade do pecado e da luta com a lei, Paulo apresenta uma resposta profunda em Romanos 8, o Espírito Santo. Em Romanos 8, versículos 1 a 2, ele escreve: Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da partida. Esse versículo não marca só uma transição na mensagem de Paulo. Ele abre a porta para um jeito de viver totalmente novo, a vida no Espírito. O Espírito Santo não é um conceito abstrato ou um ajudante distante. Ele é a própria presença de Deus morando dentro da gente, nos guiando, nos consolando e nos dando poder para viver em liberdade. O que significa viver no Espírito? Segundo Paulo, significa aceitar uma vida onde a gente não é mais definido pelo pecado ou pelas leis, mas pelo amor e pela graça de Deus. O Espírito muda tudo, trazendo para a gente uma liberdade que não se baseia no nosso esforço, mas no poder de Deus. Pelo Espírito, a gente passa por uma transformação de verdade, uma que vai além de só mudar o comportamento e atinge o centro da nossa identidade. Imagine ter um companheiro constante que te conhece por completo, que entende as suas lutas e desejos mais profundos, e que está sempre agindo dentro de você para te aproximar de Deus. Esse é o presente do Espírito Santo. Paulo diz para a gente que o Espírito nos dá poder para viver em vitória sobre o pecado, para andar em obediência e para ter uma certeza profunda e inabalável de que somos amados por Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Romanos
8, versículo 15. A vida no Espírito nos liberta desse peso. Pelo Espírito, a gente não é escravo movido pelo medo ou pela necessidade de aprovação. A gente é filho de Deus, amado e aceito do jeito que a gente é. As palavras de Paulo lembram a gente que a presença do Espírito na nossa vida é a prova da nossa adoção na família de Deus. A gente não precisa ficar pensando se é bom o suficiente para Deus. A gente pode descansar na certeza de que é dele. Essa certeza não é só um pensamento reconfortante, é uma base que nos dá confiança e paz. O Espírito não só nos ajuda a conhecer sobre Deus, ele nos ajuda a sentir o amor de Deus de um jeito pessoal e íntimo. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, escreve Paulo em Romanos 8, versículo 16. Pelo Espírito, a gente tem uma conexão direta com o coração de Deus. Uma conexão que nos traz a segurança de saber que a gente pertence a Ele. Mas a vida no Espírito também é um chamado para a transformação. O Espírito Santo não é só uma presença suave. Ele é o poder que nos permite crescer, mudar e nos tornar mais parecidos com Cristo. Em Romanos 8, versículo 29, Paulo diz: porque aqueles que Deus antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Esta transformação não é sobre tentar mais forte ou se tornar mais religioso. É sobre se entregar ao trabalho do Espírito, permitindo que ele mude os nossos pensamentos, os nossos desejos e as nossas ações. É assim que a gente cresce para ser quem Deus nos criou para ser. Viver no Espírito significa ser guiado pela sabedoria de Deus, em vez dos nossos próprios impulsos. Confiar no tempo dele, em vez dos nossos próprios planos. E viver na força dele, em vez de depender da nossa própria. Significa que, quando a gente enfrenta desafios ou tentações, a gente não os enfrenta sozinho. O Espírito está lá, nos guiando, nos fortalecendo e nos dando a sabedoria que a gente precisa para tomar decisões que honrem a Deus. A vida no Espírito também significa que a gente tem uma esperança profunda e duradoura, mesmo em meio ao sofrimento. Paulo reconhece que a vida vai trazer dificuldades, mas ele garante a gente que o Espírito está com a gente, nos ajudando em cada prova. Em Romanos 8, versículo 26, Paulo escreve: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando a gente está no nosso ponto mais baixo, quando a gente não tem palavras para expressar a nossa dor ou confusão, o Espírito ora por a gente, levando os nossos fardos e os apresentando a Deus. O Criador do universo, por meio do Espírito dele, orando por você, intercedendo em seu favor. Essa é a profundidade do amor de Deus por a gente, um amor que não nos deixa para que a gente se vire sozinho, mas que caminha com a gente, nos guia e nos levanta quando a gente está cansado. Por fim, Paulo nos diz
que a vida no Espírito nos traz uma esperança inabalável. Romanos 8, versículo 28, garante a gente que, em todas as coisas, Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, que foram chamados de acordo com o seu propósito. Essa promessa não significa que tudo na vida vai ser fácil, mas significa que Deus está sempre trabalhando, mesmo nos momentos mais difíceis, para cumprir os seus bons propósitos na nossa vida. Com a presença do Espírito, a gente pode encarar qualquer desafio com a confiança de que Deus está com a gente, que Ele está conosco e que Ele está fazendo tudo para o nosso bem final. Você tem o poder de Deus dentro de você, o conforto da sua presença e a certeza do seu amor. Nos versículos finais de Romanos 8, Paulo atinge um ponto alto de fé e esperança, anunciando uma das verdades mais consoladoras e poderosas de toda a Bíblia: o amor inquebrável, incondicional de Deus por aqueles que estão em Cristo Jesus. As palavras de Paulo nesta passagem são muito pessoais, cheias da confiança de um homem que sentiu o amor de Deus na própria pele. Porque estou certo de que nem a partida, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, versículos 38 a 39. Nessas linhas, Paulo nos convida a imaginar a força mais inabalável do universo, o amor de Deus. Esse amor é mais forte do que a partida, mais duradouro do que as lutas da vida e maior do que qualquer poder que exista. É um amor constante, firme e muito pessoal. Você já se perguntou se o amor de Deus poderia realmente suportar cada prova, cada falha, cada erro? As palavras de Paulo aqui dão uma resposta sonora: sim. Nada, nem o nosso passado, nem a nossa dor, nem sequer as nossas dúvidas pode nos separar do amor de Deus. Num mundo onde o amor muitas vezes parece condicional, temporário ou uma troca, a mensagem de Paulo é radical. O amor de Deus por a gente não depende do nosso desempenho, da nossa força ou das nossas circunstâncias. É um amor que nos persegue mesmo quando a gente se sente indigno, mesmo quando a gente tem dificuldade de acreditar nele. Esse amor não é algo que a gente pode ganhar ou perder. É um presente que vem da própria natureza de Deus. João 4, versículo 8, diz pra gente que Deus é amor. O amor dele por a gente é uma parte de quem ele é, e como Deus não muda, o amor dele por a gente é inquebrável. Dá para imaginar a liberdade que vem com um tipo de certeza assim? A liberdade de saber que você é totalmente amado, totalmente conhecido e totalmente aceito, não pelo que você fez, mas por quem Deus é.
As palavras de Paulo em Romanos 8 garantem que nada pode abalar essa base. Nem as nossas fraquezas, nem as nossas circunstâncias, nem sequer as forças da escuridão. Num mundo que vive mudando, onde as pessoas e as coisas podem nos desapontar, o amor de Deus continua firme e certo. Paulo lista muitas coisas que podem parecer capazes de nos separar do amor de Deus: a partida, a vida, anjos, seres malignos, o presente, o futuro, poderes, alturas, profundidades. Mas ele garante que nenhuma delas pode conseguir. Ao fazer isso, Paulo cobre todos os ângulos possíveis, todas as ameaças que a gente pode imaginar, para provar que absolutamente nada pode ficar entre a gente e o amor de Deus em Cristo. Até as coisas que a gente mais teme, a partida, a perda, a dor, são impotentes diante do amor de Deus. Isso não é só um pensamento reconfortante, é uma realidade que Paulo viveu e pela qual ele perdeu a vida. A confiança de Paulo no amor de Deus não era só uma crença teológica. Era a sua fonte diária de força. Ele aguentou perseguição, prisão, dificuldades e, no fim, perdeu a vida como mártir. Mas a sua fé no amor de Deus nunca vacilou. Essa certeza deu a Paulo coragem para encarar cada prova com confiança, sabendo que ele era sustentado por um amor que nunca o abandonaria. E esse mesmo amor está disponível para a gente. Em Cristo, a gente tem uma âncora que nos mantém firmes nas tempestades da vida, uma base que não pode ser abalada. Esse amor também nos dá uma esperança poderosa. Romanos 8, versículo 28, nos promete que, em todas as coisas, Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, que foram chamados de acordo com o seu propósito. Isso não significa que tudo na vida vai ser fácil, mas significa que tudo, cada alegria, cada dor, cada vitória, cada perda, será usado por Deus para o nosso bem e para a glória dele. Essa certeza nos dá força para encarar os desafios da vida, para confiar que, mesmo quando a gente não entende, o amor de Deus está agindo em nosso favor. O que isso significa para a gente hoje? Significa que a gente pode viver sem medo, sabendo que a gente é sustentado pelo amor de Deus. A gente não precisa se preocupar em ser bom o suficiente para o amor de Deus, porque o amor dele já nos foi dado. A gente não precisa ter medo do futuro, porque Deus já está lá, nos segurando em seu cuidado. A gente não precisa ser dominado pelos desafios da vida, porque o amor de Deus é a nossa força. A declaração de Paulo em Romanos 8 é um chamado para viver com ousadia, para aceitar o amor pleno de Deus e para deixar que esse amor transforme todas as partes da nossa vida. Imagine viver cada dia com a confiança de que você é profundamente amado, totalmente aceito e eternamente seguro nas mãos de Deus. Essa é a liberdade, a paz e a alegria que vem de conhecer o amor inquebrável de Deus. Em Romanos 9 a 11, Paulo nos leva a uma discussão complexa sobre Israel, uma nação escolhida por Deus com um propósito único no seu plano para o mundo.
Ao longo do Antigo Testamento, Israel é o povo da aliança de Deus, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, por meio de quem Deus prometeu abençoar as nações. Mas quando Paulo escreve esta carta, o relacionamento de Israel com Deus parece difícil. Muitos israelitas tinham rejeitado Jesus como o Messias, e agora Paulo aborda a pergunta que estava na cabeça de todo mundo: Deus abandonou Israel? Que papel Israel tem no plano de Deus agora? Paulo começa com uma confissão do fundo do coração em Romanos 9, versículos 1 a 3, dizendo: Tenho grande tristeza e incessante angústia no meu coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema por amor de meus irmãos, meus parentes segundo a carne. O amor de Paulo pelo seu povo é grande e a sua dor é visível. Apesar do seu chamado para os não-judeus, Paulo sente uma conexão profunda com Israel, uma nação abençoada com as promessas de Deus, as alianças, a lei e a linhagem do próprio Messias. Mas, apesar desses privilégios, muitos em Israel tinham se afastado de Cristo. Nesses capítulos, Paulo nos garante que as promessas de Deus para Israel não falharam. Não que a palavra de Deus haja falhado. Ele diz em Romanos 9, versículo 6. Paulo enfatiza que fazer parte do povo de Deus não é só sobre ter a linhagem ou a etnia, é sobre a fé. Ao longo da história de Israel, Deus sempre agiu por meio de um remanescente, um grupo fiel dentro de Israel que o buscava de verdade. Paulo aponta para figuras como Isaque, Jacó e os profetas, mostrando que as promessas de Deus sempre foram recebidas pela fé, não só por direito de nascimento. Um dos pontos principais de Paulo é que a escolha de Deus de agir por meio de Israel sempre teve como objetivo trazer o seu plano de redenção para todas as nações. Em Romanos 9, versículos 25 a 26, Paulo cita Oséias dizendo: Chamarei meu povo o que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar onde lhes foi dito, vós não sois meu povo, ali serão chamados filhos do Deus vivo. Pela história de Israel, Deus estava abrindo o caminho para o Messias, não só para Israel, mas para toda a humanidade. Paulo destaca que, por meio de Jesus, a porta se abriu para que tanto judeus quanto não-judeus entrem na família de Deus pela fé. Isso quer dizer que a história de Israel acabou? De jeito nenhum. Em Romanos 11, Paulo pergunta: será que Deus rejeitou o seu povo? De forma alguma. Ele explica que ainda existe um remanescente de Israel, pessoas judias que aceitaram Jesus como o Messias, e que Deus está agindo para cumprir as suas promessas. Paulo usa a imagem de uma oliveira, onde Israel representa os galhos naturais, e os crentes não-judeus, os galhos selvagens, são enxertados na mesma árvore. Isso não é sobre substituir Israel, é sobre incluir todos que vêm a Deus pela fé. A imagem que Paulo usa da oliveira nos ensina sobre humildade. Ele avisa os crentes não-judeus para não desprezarem Israel, dizendo: se a raiz é santa, também os ramos são. Romanos 11, versículo 16. Na sabedoria de Deus, a rejeição de Jesus por parte de Israel levou o Evangelho a ser pregado aos não-judeus.
Mas Paulo diz que o plano de Deus ainda não terminou. Ele profetiza que vai chegar um tempo em que Israel voltará para Deus. Romanos 11, versículo 26 diz: "E assim todo Israel será salvo." Isso não significa que cada pessoa de Israel será salva automaticamente, mas que as promessas de Deus para Israel serão cumpridas do seu jeito, no seu tempo. O ensinamento de Paulo aqui mostra que Deus é fiel às suas promessas, mesmo quando Israel se desviava. Deus não os abandonou. Ele usou a história deles, as lutas deles e até os erros deles para levar adiante o seu plano de redenção. A fidelidade de Deus a Israel é um lembrete de que Ele também é fiel a gente. Não importa o quão longe a gente se desvie, o amor e as promessas dele permanecem. Assim como Ele está agindo na história de Israel, Ele está agindo na nossa, colocando cada pedaço da nossa jornada no seu plano maior. A discussão de Paulo sobre Israel não é só histórica. É importante para a gente hoje. Ela nos lembra que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, que o tempo e os propósitos dele muitas vezes vão muito além do que a gente consegue ver. O compromisso de Deus com Israel revela o caráter dele, a sua paciência, a sua misericórdia e as suas promessas inquebráveis. Esse é o mesmo Deus que está comprometido com cada um de nós, que age em cada situação, em cada fase, para cumprir os seus propósitos. Então, o que a história de Israel significa para a gente? Ela nos mostra que as promessas de Deus são certas, mesmo quando as coisas parecem incertas. Ela nos ensina humildade, lembrando que a gente está na família de Deus, não pelos nossos próprios méritos, mas pela misericórdia dele. E ela nos convida a orar por e honrar o povo da aliança de Deus, reconhecendo que a história de Israel faz parte da nossa própria história. Em Romanos 12, Paulo muda o foco de explicar as bases da fé para nos incentivar a viver essa fé de um jeito prático. Depois de falar sobre a misericórdia de Deus e o seu amor inquebrável, ele desafia os crentes com um chamado radical. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, versículo 1. As palavras de Paulo aqui mostram o que significa se entregar totalmente a Deus, convidando a gente a viver como sacrifícios vivos em resposta à graça que a gente recebeu. No Antigo Testamento, os sacrifícios eram geralmente animais oferecidos num altar, simbolizando arrependimento e dedicação a Deus. Mas aqui, Paulo redefine o sacrifício, nos chamando para oferecer a nossa própria vida, não na partida, mas no nosso viver diário, como atos de adoração. Cada ação, pensamento e escolha que a gente faz pode se tornar uma oferta a Deus, um jeito de honrá-lo com a nossa vida.
O chamado de Paulo para ser um sacrifício vivo não é sobre fazer coisas muito grandiosas, é sobre fidelidade no dia a dia, uma decisão consciente de viver de um jeito que mostre o nosso amor por Deus. Mas como a gente vive como sacrifícios vivos? Paulo nos dá uma chave em Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis a este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui, Paulo fala sobre o centro da nossa luta. O mundo nos pressiona constantemente para se encaixar, para viver pelos seus padrões, valores e desejos. Mas Paulo nos exorta a ir contra a corrente, a viver de forma diferente, permitindo que Deus renove a nossa mente. Essa renovação da mente é essencial para viver em verdadeira liberdade. Numa cultura que muitas vezes define o sucesso pela riqueza, fama ou poder, Paulo nos desafia a ver a vida pelos olhos de Deus. Pensa nisso. Como seria a nossa vida se a gente visse tudo? Os nossos relacionamentos, o nosso trabalho, as nossas lutas, através do que Deus diz? Renovar a nossa mente não é sobre ter pensamento positivo. É sobre trocar o pensamento mundano pela perspectiva de Deus, permitindo que o seu espírito molde como a gente se vê, vê os outros e vê o propósito dele para a nossa vida. Você já sentiu essa tensão entre os valores do mundo e os valores de Deus? Esse chamado para viver de forma sacrificial e aceitar a perspectiva de Deus é um desafio, especialmente num mundo que muitas vezes incentiva o egoísmo. Mas as palavras de Paulo nos lembram que a verdadeira transformação começa quando a gente entrega os nossos próprios planos e permite que o Espírito de Deus molde o nosso coração e a nossa mente. Ao fazer isso, a gente se vê andando na vontade de Deus, uma vida marcada por propósito, paz e alinhamento com os desejos dele. Viver como um sacrifício vivo também significa mostrar o amor de Deus nos nossos relacionamentos. Em Romanos 12, versículos 9 a 10, Paulo escreve: O amor seja sem hipocrisia. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra. Esse amor não é só sobre palavras ou gestos gentis. É sobre um amor verdadeiro, sacrificial, que busca o melhor para os outros, que os honra mesmo quando é desconfortável. É um amor que tem paciência, perdoa e está disposto a colocar os outros em primeiro lugar. Um amor que lembra o amor de Cristo por a gente. Nesse chamado para amar, Paulo nos convida a ser instrumentos da graça de Deus, mostrando bondade, misericórdia e humildade num mundo que muitas vezes não tem essas qualidades. Ele nos desafia a abençoar aqueles que nos perseguem, Romanos 12, versículo 14, e a não dar o mal pelo mal a ninguém, Romanos 12, versículo 17. Você consegue imaginar o quão contra a cultura isso é?
Num mundo que muitas vezes promove a vingança, o orgulho e o egoísmo, Paulo nos chama para viver um amor radical que reflete a graça de Deus. Ser pacificadores e trazer esperança. A resposta de Paulo é tanto desafiadora quanto animadora, confiando no Espírito de Deus para nos guiar com humildade, compaixão e fidelidade. Isso significa deixar o orgulho de lado, aceitar a humildade e reconhecer que as nossas forças, talentos e dons nos são dados para servir aos outros e glorificar a Deus. Paulo nos lembra em Romanos 12, versículo 3, para não nos acharmos mais do que deveríamos, mas sim de nos julgarmos com sobriedade, de acordo com a fé que Deus deu a cada um de nós. Essa humildade nos permite servir sem buscar reconhecimento, honrar os outros sem nos sentirmos diminuídos e trabalhar juntos sem inveja ou rivalidade. Como seria para você abraçar totalmente o seu dom, para entrar no chamado único que Deus te deu? Talvez você tenha hesitado, com incerteza se a sua contribuição fará diferença, ou se sentindo inadequado perto dos outros. Mas as palavras de Paulo nos lembram que cada dom importa, cada papel é importante e cada pessoa tem algo de valioso a oferecer. Quando a gente serve na força que Deus dá, a gente passa a fazer parte de algo maior do que a gente mesmo. Um movimento de amor, graça e transformação no mundo. À medida que Paulo continua a sua mensagem em Romanos 12, ele nos oferece uma visão profunda e prática de como a nossa fé em Cristo deve moldar cada parte da nossa vida diária. O amor seja sem hipocrisia. Ele começa em Romanos 12, versículo 9. As primeiras palavras de Paulo são diretas, desafiando a gente a fazer do amor o centro da nossa fé. Um amor que é verdadeiro, não superficial ou egoísta. O tipo de amor que Paulo descreve vai além de palavras ou sentimentos. É um compromisso ativo de cuidar dos outros com a mesma compaixão, paciência e graça que Deus nos mostrou. Paulo nos chama para um amor que aborrece o mal e se apega ao bem. Isso não é sobre julgar de forma dura, mas sim um compromisso de manter a verdade e a bondade de Deus nos nossos relacionamentos. Num mundo onde o amor muitas vezes é condicional, as palavras de Paulo nos levam a um amor radical, centrado em Deus. Pensa nisso. Como os nossos relacionamentos mudariam se a gente realmente se comprometesse com esse tipo de amor? E se a gente amasse os outros não pelo que eles podem fazer por a gente, mas por quão profundamente Deus nos ama? Paulo não para no amor. Ele nos chama para viver com humildade. Sede dedicados uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra. Romanos 12, versículo 10. Esse tipo de humildade vai contra a nossa cultura, que muitas vezes valoriza a promoção pessoal e a competição. Mas no corpo de Cristo, humildade significa celebrar de verdade as forças e os dons dos outros, levantando-os em vez de buscar o nosso próprio reconhecimento. Imagine uma comunidade onde cada pessoa busca honrar e levantar os outros.
Que poderoso isso seria! Os ensinamentos de Paulo nos lembram que humildade não é pensar menos de nós mesmos, é pensar menos em nós mesmos. É escolher colocar os outros em primeiro lugar, ouvir, ser gentil e mostrar graça. Em Romanos 12, versículo 16, Paulo diz: Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Essa humildade quebra as barreiras sociais, criando um espaço onde todo mundo se sente valorizado e aceito. Não importa o seu passado ou a sua situação. Paulo também enfatiza a importância da paz. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12, versículo 18. Esse chamado à paz não é passivo, é uma escolha ativa de buscar a harmonia, de ser um pacificador num mundo cheio de divisões. Paulo sabe que o conflito é inevitável, mas ele nos urge a buscar a reconciliação, a perdoar e a responder aos outros com paciência e entendimento. Você já se viu num conflito, querendo se vingar ou provar o seu ponto? Paulo aborda essa tendência de frente, nos exortando a não dar o mal pelo mal a ninguém. Em vez disso, ele nos desafia a responder com graça, mesmo em situações onde a gente se sente injustiçado. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, versículo 21. Esse ensinamento é muito contra a cultura, indo contra os nossos instintos naturais de vingança ou justiça. Mas as palavras de Paulo nos convidam a confiar em Deus como o juiz final, a deixar o ressentimento de lado e a escolher o amor em vez da raiva. Como a gente vive este chamado ao amor, humildade e paz? Paulo nos dá alguns passos práticos. Ser paciente na aflição, ser fiel na oração e compartilhar com os necessitados. Romanos 12, versículos 12 a 13. Isso não é só uma lista de tarefas, é um estilo de vida, um compromisso de mostrar o amor e a graça de Cristo em cada relacionamento e interação. Você já pensou que atos simples de bondade, paciência e generosidade poderiam mostrar o amor de Deus às pessoas ao seu redor? Os ensinamentos de Paulo nos incentivam a ver até os menores momentos como oportunidades de viver a nossa fé. Imagine como as nossas comunidades, locais de trabalho e família seriam se a gente levasse essas palavras a sério. Um lugar onde o amor é verdadeiro, a humildade é valorizada e a paz é buscada. Onde as pessoas se sentem seguras, valorizadas e aceitas. Essa é a vida que Paulo nos chama, uma vida marcada pelo tipo de amor que não só fala, mas age, que não só sente, mas dá. Em Romanos 13, Paulo aborda um tema que tem gerado muitos debates e perguntas ao longo da história. Como os cristãos devem se comportar diante das autoridades que governam? A instrução dele é ao mesmo tempo desafiadora e muito esclarecedora, baseada na crença de que toda a autoridade, em última instância, vem de Deus. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus.
e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Romanos 13, versículo 1. As palavras de Paulo aqui chamam os crentes a terem uma atitude de respeito e submissão, reconhecendo que Deus é soberano sobre todo governo e líder. À primeira vista, essa ideia pode parecer difícil de aceitar, especialmente em situações onde as autoridades parecem corruptas ou injustas. Mas Paulo não está pedindo para os crentes seguirem cegamente. Ele está nos incentivando a reconhecer que Deus, na sua sabedoria, estabeleceu uma ordem na sociedade e que respeitar essa ordem pode ajudar a ter paz e justiça. Quando a gente honra a autoridade, a gente está, no fim das contas, honrando a estrutura de Deus. Isso não significa que a gente segue cegamente, especialmente se as autoridades exigem algo contrário às leis de Deus. Mas significa que a gente vive com respeito e integridade, fazendo o bem, como Paulo diz, para ser uma luz nas nossas comunidades. As palavras de Paulo nos lembram que a submissão à autoridade não é um sinal de fraqueza, mas de confiança no plano maior de Deus. Ele reconhece que o papel do governo no plano de Deus é promover o bem e conter o mal. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Romanos 13, versículo 3. Quando a gente vive de acordo com os princípios de Deus, a gente mostra integridade, honestidade e um compromisso com o bem-estar da nossa comunidade, algo que honra a Deus e faz a sua luz brilhar num mundo que às vezes é escuro. Mas o que acontece quando o governo e os mandamentos de Deus se chocam? As palavras de Paulo aqui não são um apoio à obediência cega, especialmente em casos onde a autoridade viola a vontade de Deus. Ao longo da Bíblia, a gente vê exemplos de resistência fiel, como Daniel se recusando a parar de orar, ou os apóstolos proclamando ousadamente a Cristo, apesar de terem sido ordenados a ficar em silêncio. O ponto de Paulo não é sobre obediência sem discernimento, é sobre uma atitude do coração que respeita a autoridade, mas que permanece fiel a Deus. Quando Paulo muda para Romanos 13, versículo 8, ele nos leva ao centro do nosso dever como crentes. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpriu a lei. Essa afirmação se conecta ao ensinamento de Jesus de que toda a lei se resume nos mandamentos de amar a Deus e amar o próximo. Mateus 22, versículos 37 a 40. Para Paulo, amor não é só um sentimento, é uma ação, um compromisso e uma obrigação que supera toda a lei e mandamento. Por que Paulo chama o amor de uma dívida contínua? Porque é uma dívida que a gente nunca consegue pagar de volta totalmente. Cada dia traz novas oportunidades de mostrar bondade, estender a graça e oferecer apoio aos outros. Quando a gente ama o próximo, a gente mostra o coração de Deus, dando ao mundo um vislumbre do caráter dele. O amor cumpre a lei porque o amor é a base do relacionamento de Deus com a gente, e pelas nossas ações a gente mostra esse mesmo amor aos outros. No versículo 9, Paulo lista alguns dos 10 mandamentos. Não ter traição conjugal, não eliminarás, não furtarás, não cobiçarás, e diz: se há algum outro mandamento, tudo se resume nesta palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Romanos 13, versículo 9. Paulo não está ignorando os mandamentos. Ele está destacando que a verdadeira obediência a Deus está enraizada no amor. Quando a gente ama de verdade os outros, a gente naturalmente evita fazer mal, busca o bem deles e os honra como criação de Deus. Esse amor, Paulo diz, cumpre o espírito da lei.
Como isso se aplica a gente hoje? É um lembrete de que a fé não é só sobre a religiosidade pessoal, mas sobre amar as pessoas ao nosso redor, vivendo de um jeito que promova a paz, o respeito e a compaixão. Num mundo que muitas vezes foca no egoísmo, o chamado de Paulo ao amor nos desafia a colocar os outros antes da gente, a agir com humildade e a deixar que o amor seja a característica que define a nossa fé. Imagine o impacto que a gente poderia ter se a gente vivesse esse chamado ao amor todos os dias, se as nossas ações mostrassem o amor de Deus de um jeito que atraísse outros para Ele. O ensinamento de Paulo em Romanos 13 nos faz pensar nas nossas ações com cuidado. A gente está vivendo de um jeito que honra a estrutura de Deus, que respeita as pessoas ao nosso redor e que coloca o amor acima de tudo? Isso não significa uma fé passiva, significa um amor ativo e transformador que afeta todas as partes da nossa vida. Por fim, Paulo nos lembra que o nosso tempo é curto, nos incentivando a acordar e a viver para Deus com urgência e propósito. A noite é passada e o dia é chegado. Deitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Romanos 13, versículo 12. As palavras de Paulo nos desafiam a examinar a nossa vida, a sair da escuridão e a deixar a luz de Deus brilhar pelas nossas ações. Em Romanos 14, Paulo foca numa questão que é tão importante hoje quanto era na sua época: a união dentro do corpo diverso de crentes. À medida que a igreja primitiva crescia, ela juntava pessoas de diferentes realidades, judeus e não-judeus, aqueles com fé forte e os novos crentes, cada um com seus próprios costumes, opiniões e práticas. Naturalmente, essas diferenças às vezes levavam a desentendimentos, especialmente sobre assuntos que não eram explicitamente mandados por Deus, como leis alimentares e dias especiais. A mensagem de Paulo aqui é tanto um chamado à união quanto um pedido de entendimento. Acolhei ao que é fraco na fé, não para discutir opiniões. Romanos 14, versículo 1. A frase inicial de Paulo define o tom de toda a passagem. Os crentes devem acolher uns aos outros, abrir espaço para as diferenças e evitar discussões que dividem sobre questões não essenciais. Ao dizer questões discutíveis, Paulo reconhece que vai haver áreas de convicção pessoal onde a Bíblia não é muito clara, e nessas áreas a graça é fundamental. Paulo apresenta dois exemplos que estavam causando tensão na igreja de Roma: a comida e os dias especiais. Alguns crentes, especialmente os de origem judaica, continuavam seguindo restrições alimentares, enquanto outros, principalmente os não-judeus, se sentiam livres para comer de tudo. Da mesma forma, alguns viam certos dias como mais especiais, enquanto outros acreditavam que todo dia era igualmente sagrado. O conselho de Paulo: cada um esteja plenamente convicto em sua própria mente. Romanos 14, versículo 5. Em vez de julgar uns aos outros, Paulo pede aos crentes para respeitarem as convicções uns dos outros, focando no que os une em vez do que os divide. Por que isso importa tanto? Porque a união da igreja é um reflexo do amor e da graça de Cristo. Quando a gente julga ou despreza outros crentes por questões secundárias, a gente corre o risco de machucar o próprio corpo do qual a gente faz parte. Paulo nos lembra que, quer a gente viva ou pereça, a gente pertence ao Senhor. Romanos 14, versículo 8. Ou seja, cada crente é responsável por prestar contas a Cristo, não aos outros, e é só Cristo quem julga o nosso coração. Com que frequência a gente, hoje, permite que pequenas diferenças causem divisão? Seja sobre estilos de adoração, convicções pessoais ou outras questões não essenciais, a mensagem de Paulo nos desafia a perguntar a nós mesmos: a gente está mais focado nas nossas preferências ou em amar e respeitar uns aos outros como Cristo manda? Imagine uma igreja onde pessoas de todas as realidades se sintam acolhidas, valorizadas e unidas, mesmo na sua diversidade.
um lugar onde o amor e a graça superam o julgamento. Paulo vai mais longe, alertando aqueles que se sentem mais fortes na fé para não fazer os outros tropeçarem. Porque, se pela comida o teu irmão se entristece, já não andas conforme ao amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo perdeu a vida. Romanos 14, versículo 15. Esse ensinamento é crucial. Só porque a gente tem a liberdade de fazer algo, não quer dizer que seja sempre o mais amoroso ou útil. A nossa liberdade em Cristo nunca deve vir à custa da fé de um crente que é mais fraco. Paulo nos chama para colocar o bem-estar espiritual dos outros antes dos nossos próprios desejos. As palavras de Paulo aqui são um chamado ao altruísmo, a um amor que se limita voluntariamente pelo bem dos outros. Viver em união significa que a gente está consciente da influência que tem e que a gente escolhe agir de maneiras que edifiquem uns aos outros em vez de nos derrubar. Romanos 15 continua esse chamado à união, convidando os crentes a seguir o exemplo de Cristo de amor sacrificial. Ora, nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Romanos 15, versículo 1. Paulo nos lembra que Cristo não veio para agradar a si mesmo. Ele veio para servir, para carregar os nossos fardos e para nos aproximar de Deus. Seguir o exemplo dele significa que a gente está disposto a deixar de lado as nossas próprias preferências para manter a união e o amor na igreja. A visão de Paulo é de uma igreja onde pessoas com diferentes convicções, origens e culturas se unem para glorificar a Deus. Em Romanos 15, versículos 5 a 6, ele ora: Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordentemente e a uma boca glorifiqueis o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa oração mostra a essência da união cristã, um compromisso compartilhado de honrar a Deus juntos, apesar das nossas diferenças. Essa mensagem é tão importante hoje quanto era na época de Paulo. A gente vive num mundo que muitas vezes se divide por diferenças. No entanto, a igreja é chamada para ser diferente, para ser um lugar onde o amor cobre tudo. O ensinamento de Paulo nos lembra que quando a gente foca no que realmente importa, amar a Deus e amar uns aos outros, as nossas diferenças diminuem e a união se torna possível. Isso significa escolher amar em vez de julgar, honrar as convicções dos outros e buscar a paz em vez da divisão. Significa deixar de lado pequenas desavenças para focar na imagem maior, glorificar a Deus juntos. Em Romanos 15, o texto de Paulo mostra o coração de um missionário, profundamente dedicado a espalhar o Evangelho para todo lado. O seu chamado não era só uma missão pessoal, era uma missão divina para levar a mensagem de Cristo aos não-judeus, que por séculos foram considerados estrangeiros à aliança de Deus com Israel. A mensagem de Paulo era revolucionária para a sua época. Por meio de Jesus, a salvação agora era oferecida a todas as nações, tribos e povos. Paulo sabia que Deus o tinha escolhido especificamente para essa missão. Em Romanos 15, versículo 16, ele se descreve como ministro de Jesus Cristo para com os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Essas palavras mostram o respeito de Paulo pela sua missão. Para ele, os não-judeus não eram só convertidos, eram uma oferta santa a Deus, santificados pelo Espírito, e agora parte da família de Deus. Imagine a importância disso para Paulo, um ex-fariseu que antes seguia rigorosamente os costumes e leis judaicas e que antes perseguia os primeiros cristãos. A transformação de Paulo, de perseguidor a um embaixador apaixonado de Cristo entre os não-judeus, destaca o poder da graça de Deus.
Você consegue imaginar a humildade e a determinação que Paulo teve para aceitar esse chamado, sabendo das barreiras culturais e religiosas que ele enfrentaria? Para Paulo, levar o evangelho aos não-judeus não era só para aumentar os números, era para cumprir as antigas promessas de Deus a Abraão, de que por meio dos seus descendentes todas as nações seriam abençoadas. Gênesis 12, versículo 3. Em Romanos 15, versículos 9 a 12, Paulo cita várias passagens do Antigo Testamento para mostrar que o plano de Deus sempre incluiu os não-judeus. Esses versículos celebram a união de judeus e não-judeus na adoração a Deus juntos, uma união só possível por meio de Jesus. Alegrem-se, ó gentios, com o povo dele. Romanos 15, versículo 10. Esse chamado à alegria mostra a profunda alegria e esperança de Paulo na visão de Deus para a união entre todos os crentes. Por séculos, o povo judeu tinha vivido com uma aliança única, separados por Deus. Mas aqui, por meio de Cristo, essa separação foi superada. Agora, os não-judeus compartilhavam as bênçãos, as promessas e a salvação oferecidas por meio de Jesus. O coração de Paulo pelos não-judeus mostra o próprio desejo de Deus por inclusão e redenção para todos. O coração missionário de Paulo era audacioso, determinado e cheio de propósito. Romanos 15, versículo 20, expressa essa paixão. E deste modo me esforcei por anunciar o Evangelho não onde Cristo já houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Paulo queria alcançar os que não tinham sido alcançados, para levar o Evangelho onde ninguém tinha ouvido antes. Isso não era para a sua própria glória, era para cumprir o seu chamado dado por Deus e para expandir o reino de Deus. A paixão de Paulo nos lembra da importância de compartilhar o Evangelho, de ir além das zonas de conforto para alcançar aqueles que ainda não conhecem o amor de Deus. Essa passagem também nos ensina sobre confiança e perseverança. A jornada de Paulo não foi fácil. Ele enfrentou naufrágios, prisões, rejeição e muitas dificuldades. Mas ele continuou, sabendo que a graça de Deus era suficiente e que a sua missão importava. E se a gente também aceitasse os nossos chamados com a mesma resiliência e fé? O exemplo de Paulo nos convida a pensar em qual missão Deus nos chamou e como a gente pode encará-la com coragem e compromisso. A missão de Paulo para os não-judeus era, no fim das contas, sobre mostrar ao mundo que o amor de Deus vai além de fronteiras, costumes e tradições. Era uma mensagem de graça disponível para todos, uma graça que chamava a todos para um relacionamento com Deus. Na sua carta, Paulo incentiva os crentes judeus e não-judeus em Roma a se acolherem, a reconhecerem que são parte de uma família maior, unidos não pela raça ou cultura, mas pela sua fé compartilhada em Cristo. No final de Romanos 15, Paulo pede as orações dos crentes enquanto ele continua a sua jornada para espalhar o Evangelho. Ele reconhece que não pode fazer isso sozinho e que as orações e o apoio de outros crentes são essenciais. Essa humildade revela o entendimento de Paulo de que a missão não é só dele. É uma missão levada adiante por todo o corpo de Cristo. Em Romanos 16, Paulo começa as suas últimas palavras para a Igreja de Roma com uma série de saudações carinhosas para os seus colegas de trabalho, amigos queridos e membros da família espiritual. À primeira vista, essa parte de Romanos pode parecer só uma lista de nomes, mas essas saudações revelam a profundidade da conexão, do respeito e do apoio mútuo entre os primeiros crentes.
cada nome representa uma história, uma pessoa cuja vida foi transformada pelo Evangelho e que teve um papel único no crescimento da igreja primitiva. Paulo começa elogiando uma mulher chamada Febe, uma serva da igreja em Cencreia, provavelmente a pessoa que levou a carta de Paulo para Roma. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual é serva da igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer negócio de que precisar de vós, porque tem sido protetora de muitos, e de mim mesmo. Romanos 16, versículos 1 a 2. A apresentação de Febe por Paulo destaca a sua importância e a sua dedicação ao trabalho da igreja. O seu papel como diaconisa, um termo que indica uma líder e serva, mostra que a igreja primitiva valorizava e dava poder às mulheres no ministério. Um lembrete da natureza inclusiva do reino de Deus. Enquanto a gente continua lendo as saudações, a gente encontra nomes como Priscila e Áquila, colegas de Paulo em Cristo Jesus que arriscaram as suas vidas por ele. Priscila e Áquila eram fabricantes de tendas, como Paulo, e missionários que foram muito importantes na propagação do Evangelho. Eles abrigavam igrejas domésticas, treinavam crentes e até foram mentores de Apolo, um pregador importante. A dedicação deles mostra pra gente o poder da hospitalidade e da mentoria para levar adiante o reino de Deus. Paulo continua cumprimentando outros pelo nome: Andrônico e Júnia, Urbano, Apeles, Herodião, Trifena, Trifosa, cada um com uma nota pessoal. Andrônico e Júnia, por exemplo, são descritos como ilustres entre os apóstolos e provavelmente foram algumas das primeiras testemunhas de Cristo. Essas saudações pessoais não são só formalidades sociais. Elas mostram os laços de amor, confiança e propósito em comum que mantinham a igreja primitiva unida, apesar dos desafios que eles enfrentavam. Em cada nome, a gente vê um testemunho de vidas dedicadas a Cristo, vidas que ajudaram a construir a base da igreja da qual a gente faz parte hoje. O que a gente pode aprender com essas saudações? Elas nos lembram que cada papel no corpo de Cristo importa, seja levar uma carta, abrigar uma igreja em casa, oferecer hospitalidade ou arriscar a vida pelo Evangelho. A igreja primitiva era uma comunidade onde cada pessoa era valorizada, incentivada e apoiada. As saudações de Paulo mostram uma gratidão profunda pelas pessoas que Deus colocou na sua vida, pessoas que trabalharam ao lado dele e cujas contribuições foram essenciais para o trabalho do Evangelho. Você tem pessoas na sua vida que te apoiaram na sua jornada espiritual? Romanos 16 nos convida a tirar um tempo para valorizar e honrar aqueles que fizeram parte da nossa jornada de fé. Aqueles que oraram por a gente, nos encorajaram, nos ensinaram ou simplesmente caminharam ao nosso lado em tempos difíceis. Esses relacionamentos são parte do presente de Deus para a gente, e assim como Paulo, a gente é chamado a reconhecer e celebrar eles. Depois das saudações, Paulo faz um aviso. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Romanos 16, versículo 17. Em meio à celebração da união, Paulo lembra os crentes para ficarem atentos contra a divisão, o falso ensinamento e qualquer influência que possa perturbar a fé que eles compartilham. O seu conselho aqui é atemporal. A união é valiosa e a gente precisa protegê-la, ficando enraizado na verdade e no amor de Deus. Por fim, Paulo encerra com uma bênção, um louvor que exalta a Deus pelo mistério do Evangelho agora revelado. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que agora se manifestou, e pelas Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, se deu a conhecer a todas as nações para a obediência da fé. Ao único Deus sábio, seja dada glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Romanos 16, versículos 25 a 27.
As palavras finais de Paulo nos levam de volta à glória de Deus, à sua sabedoria e ao presente da salvação que nos une a todos. Aqui, as palavras finais de Paulo servem como um lembrete de que, no fundo, tudo o que ele escreveu, os ensinamentos, o encorajamento, os chamados à fé e ao amor, se baseia na graça e na sabedoria de Deus. É um lembrete que o nosso propósito como crentes é glorificar a Deus, exaltar o seu nome e caminhar na verdade do Evangelho juntos. E agora você sabe o que aconteceu para que o livro de Romanos, essa carta que prometia fé e salvação, ironicamente, acabasse por separar gerações de fiéis em diferentes credos. A história sobre o Dr. Saulo, o perseguidor da fé que foi cegado para ver a verdade, e o maior pregador da palavra, o apóstolo Paulo, que confessou suas lutas internas, mostram a base da interpretação de Romanos. Cada ponto dessa epístola foi um catalisador para as diferentes visões teológicas que hoje conhecemos. O que levou as diferentes vertentes a se separarem em pontos cruciais, como a justificação pela fé, a relação entre lei e graça, a universalidade do pecado e a ação do Espírito Santo para que a fé de gerações inteiras fossem redefinidas para sempre. Se você pensa que essa discussão é coisa do passado, mas ela te fez olhar para a sua própria fé de um jeito novo, então continua por aqui com a gente. Você já ouviu Quem era a esposa de Caim? Filhas ocultas de Adão e Eva? Verdade bíblica chocante? É uma história que também vai mexer com as suas certezas. E se a sua fé foi abalada, comente revelado aqui embaixo. Deixa seu like se essa jornada te ajudou a entender mais sobre si e não se esquece de se inscrever no canal para mais revelações que vão te tirar o fôlego.